Bem-vinda! Seja bem-vindo à live número 4 de aquecimento para a jornada pedagógica. Quero saber quem tá aqui desde a primeira live. Quem veio na segunda, na terça, na quarta. Ó, vou botar aqui um filtro. Botei o meu filtro, o filtro da lousa das profs, ó. Ó, especial aqui para live. A gente tem um filtro, gente. Bom, a jornada pedagógica vai acontecer 26, 27, 28 de janeiro, às 20 horas. Se você ainda não fez a sua inscrição, corre para o link da bio, corre para os stories, porque você precisa se inscrever para participar. E esteja preparada para uma live das 8 às 10h30, uma aula, não chama de live, vamos chamar de aula, com muito conteúdo. E para nós aquecermos para a jornada, eu tô recebendo todo dia uma aluna minha do CAP que tá contando a sua história de prof protagonista, os desafios, os obstáculos para superar. Então a gente senta aqui e escuta histórias belíssimas. Eu estou encantada. Estou vendo aí os comentários de vocês, seja todo mundo muito bem-vindo. É quase um trava-línguas. Deixa eu procurar aqui a prof Ana Carolina, deixa eu ver se ela já entrou. Prof, demora um pouquinho, gente, mas até eu achar aqui. Eu ainda não tô no meu celular, fica um pouquinho mais difícil. Prof Carolina. Aqui. Vamos receber a Ana. Já pega o avião enquanto a Ana tá entrando e compartilha a live, gente. Chama todo mundo para cá para essa manhã. Oi, Ana! Bom dia! Tá dando para ouvir bem? Eu tô te ouvindo bem, tá tudo bem. Então tá joia. Aqui deu uma atrasadinha. Você apareceu, mas para mim ainda estava atrasado. Eu vou tirar então esse filtro, que eu acho. Olha o outro filtro que eu botei. Eu acho que o filtro às vezes dá uma atrapalhadinha assim. E agora? Tá me ouvindo? Sim, para mim agora tá joinha. Aí a Aline disse, a Aline Muricy, não tem desculpa, estou fazendo almoço e vendo a live. Eu também, gente, eu vim direto da academia, hoje estou com roupa de academia, sem maquiagem. Ana, queremos te ouvir. Ai, tá falando do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Sendo mais precisa, como a gente diz aqui, é do outro lado da poça. Eu sou de São Gonçalo. São Gonçalo, Rio de Janeiro. E trabalha com o que hoje? Então, eu trabalho na rede privada, né? Aqui no município de São Gonçalo, sendo mais precisa no meu bairro mesmo. E trabalho também com reforço escolar, que ultimamente é assim, tem sido uma experiência incrível para mim trabalhar com reforço escolar. Eu comecei a trabalhar com reforço escolar, eu ainda era bem menina, para ser bem sincera, eu devia ter vamos dizer assim, a primeira aula que eu dei eu tinha uns 12 anos, né? Tinha aquele garotinho na rua, e aí, não, olha, ela dá aula, a Carol dá aula. E aí eu falei, não, tudo bem, pode trazer. Era um menininho de 6 anos, mais ou menos. Estava justamente no período da alfabetização. E assim foi minha primeira experiência, era na casa da minha mãe. Porque eu sempre brinquei muito. Eu brincava muito de escolinha, desde muito nova. O resumo, esses dias eu conversando com o meu esposo, eu falei, o resumo da minha infância era um quadro do lado de fora, do quintal da minha mãe. Os meus bichinhos ou as bonecas, amava pegar os livros e cadernos anteriores e lá eu brincava e ficava dando aula. Adorava chegar da escola e repassava tudo que eu tinha visto naquele dia. Era o que eu fazia. E aí foi assim que eu comecei. Igual, amigo. Somos iguais. Não sei se vai ter mais gente aqui igual. O que tu brincava de professora? Ninguém queria brincar comigo. Daí eu botava também os bichinhos. Às vezes a minha família tinha que ficar ali. E numa dessas eu acabei alfabetizando a minha prima, que era 5, 6 anos mais nova que eu. Alfabetizando não, né? Claro que ela foi alfabetizada na escola. Mas eu brincava também muito com ela fazia todas as tarefas. Que ótimo!
Maravilha. E E aí, o eu que que tu comecei. vai contando? Vai contando. Então, aí passou-se esse tempo, eu decidi, né? Já tinha desde muito nova, até os 5 eu queria ser dentista. Aos 6, que foi quando eu fui alfabetizada, eu falei assim: eu vou ser professora. E desde os 6 anos, se pegar as minhas pastas, em todas a minha profissão era sempre a mesma, era professora. E aí chega o momento de vamos para o ensino médio e agora vamos decidir. E aí foi aquele bombardeio, né? Ai, não, você vai ser professora, você tem certeza que é isso que você quer? E eu falava, não, gente, eu tenho certeza, é isso que eu quero. E nisso eu já tinha tido experiência dando aula para outras crianças, eu dava aula na igreja, e assim, eu sempre adorei, eu me sentia super à vontade fazendo aquilo. E aí chegou o ensino médio, e aí eu conversei com 2 professoras, e aí elas falaram, olha, pelo visto você não vai mudar. Algumas pessoas chegaram a falar, olha, muda, eu acho que é melhor você mudar. Eu falava, gente, não, eu não me vejo fazendo outra coisa. E aí fiz. E aí prestei o vestibular. Eu falava que eu queria muito entrar na universidade pública. Na época eu não dizia qual seria, é uma federal, é uma estadual, mas eu falava que seria uma universidade pública. E quando terminei o ensino médio, entrei na UERJ, FFP, que fica aqui em São Gonçalo, que é a Faculdade de Formação de Professores. E aí entrei. Só que na época eu fiquei naquele impasse, eu faço pedagogia ou eu faço letras? Pedagogia ou letras? E aí o pessoal falou, olha, letras vai te dar um leque muito amplo e tal. Só que assim, eu ainda não tinha muito conhecimento, mas eu sabia que era uma das áreas que eu adoraria seguir, né? Eu iria só para a língua portuguesa mesmo, os outros cursos não me chamavam a atenção, ou seria pedagogia. E aí, pá, passei para letras. Falei, beleza, vamos começar. Comecei a licenciatura. Eu confesso que quando chegou no meio do caminho, eu falei assim, ai, gente, eu deveria estar na pedagogia. Mas eu falei, eu vou terminar letras, vou seguir cursando e futuramente eu retomo e faço a minha pós-graduação, sigo no mestrado na área de educação, algo do tipo. E aí, assim, eu fiz. Fui cursar letras, né? Só que eu tive a minha experiência com o segundo ano. A minha primeira turminha, vamos dizer assim, numa escola foi de terceiro ano. E aí correu tudo bem. Logo depois eu fui para o sexto ao nono ano, e aí deu aquela diferença, né? Alunos do sexto ao nono ano, completamente independentes, conseguiam dominar tudo muito bem, era completamente diferente do terceiro ano. E aí logo depois eu fui para uma escola que eu já, assim, eu namorava aquela escola, eu vigiava ela há muito tempo, entrei nela, porém quando eu entrei já tinha turma no maternal. E eu tinha formação de normalista. Eu falei, bom, vou entrar. Lá dentro, eu vejo como vai funcionar e se eu consigo uma outra turma. Entrei, passei esse 1 ano no maternal. E eu falei, ok, tudo bem, mas eu falei assim, não é o que eu queria, eu não quero eu não quero maternal. Só que eu fui na expectativa para reunião, né? Todo mundo sabe, é aquela coisa de, meu Deus, qual vai ser a turma? Gente, qual será a turma que eu vou pegar? Mas eu confesso que o meu terror sempre foi pegar quarto, quinto ano. Para vocês verem como é engraçado. Eu amo estar no sexto ou nono ano. Mas o quarto e o quinto, para mim, são turmas que eu falo assim, gente, eu acho que não daria, não seria possível. Mas eu vou contar que isso também foi até eu fazer o MAP. E depois que eu fiz o MAP, esse medo saiu pela janela. Mas eu tinha muito medo. É o MAP. O MAP, né? Que é a matemática na prática, né, gente? Então, assim, depois que eu fiz, o medo saiu pela janela. Mas o meu terror com o quarto e o quinto era justamente pelas disciplinas de matemática. E aí, quando surgiu o MAP, eu segurei e falei, fui. Então, hoje em dia, se pintar uma oportunidade, eu não vou correr mais. Mas se fosse há um tempo atrás, a gente já teria corrido. Com certeza. Mas aí fui para a reunião pedagógica e quando chegou lá, falou assim, Carol, a sua turma é a do segundo ano. Olha, eu acho que naquele dia todo mundo viu meu semblante mudar, porque eu falei assim, gente, segundo ano, o que eu vou fazer com uma turma de segundo ano? Porque eu já tinha aquela noção que era uma turma recém-alfabetizada. E eu tinha lá, vamos dizer assim, eu tinha o conhecimento das letras, eu tinha o curso normal, mas eu não tinha nada específico em relação à alfabetização. E aquilo me deu um choque muito grande. E era uma turma grande, era uma turma de 27 alunos. E aí eu falei, e agora? Falei, tudo bem, vamos lá. Comecei. E aí, quando chegou a metade do ano, eu ainda estava muito desesperada, muito mesmo, porque isso eu não tinha ainda esse conhecimento, tá, gente? Mas, assim, eu fiquei muito desesperada, porque eu cheguei na metade do ano, isso foi no ano de 2017.
E assim, eu tinha um grupo de alunos que lia, eu tinha um grupo de alunos que escrevia e eu tinha um grupo de alunos que não escrevia nada e não lia. E Realidade, gente. Essas lives é do Brasil real. exatamente. E assim, para vocês entenderem, não é uma coisa que acontece somente na rede pública, acontece na rede privada também, tá? E só que eu não sei se tem muito, eu acredito que tem a única diferença seja isso. Talvez na rede privada você tenha uma cobrança um pouquinho maior, porque foi uma coisa que eu percebi ao longo desses anos, que eles entendem que é assim, a criança saiu do primeiro ano e pá, ela precisa saber tudo. Ela tem que saber ler e escrever. E não é bem assim que funciona. Essa criança não vai para o segundo ano tendo uma leitura fluente como eu tenho. E a expectativa que é criada é essa. E aí você entra o quê? Foi aí que eu entrei naquele desespero, porque eu comecei, gente, eu não tô trabalhando direito, eu não sei fazer, tem alguma coisa errada comigo, porque não evolui. E ainda tinha um aluno neurotípico. Então foi assim, aquele turbilhão num único ano. E aí, quando foi chegando do meado do ano em diante, eu não tinha, assim, foi o que eu falei, eu não dominava sobre o que estava acontecendo lá na sala, mas eu já tinha entendido que eu tinha um grupo de alunos que estava lendo e escrevendo. Eu tinha um grupo de alunos que estava lendo e silabando. E eu tinha um que ainda não conseguia ler e escrever. Então, eu notifiquei a coordenação, expliquei o que estava acontecendo. E eles falaram, vamos para um reforço escolar, você fica com eles fazendo um reforço de leitura. Eles chamaram assim, eu falei, tudo bem. Notifiquei os pais, né? Eu falei, olha, a gente precisa passar para os pais o que está acontecendo, para a gente tentar trabalhar junto. E assim nós fomos fazendo. E aí, quando foi lá para o finalzinho do ano já, eu conheci Tia Mari. Apareceu o diário da Tia Mari. E aí, logo depois, eu não vou lembrar bem o mês, quando foi, mas aí Tia Mari já estava divulgando, anunciando e falando da Clarissa. Eu falei, gente, a minha fonte de salvação é agora. E eu comecei a devorar o canal do YouTube, porque não tinha turma aberta do CAP. E aí eu estava desesperada, eu queria muito fazer o curso, mas não tinha turma. E aí eu falei assim, É verdade, viu? Depois o pessoal não compra e diz, vou comprar na próxima. Não fica aberto. eu vou chegar na parte do meu desespero para poder comprar o curso, tá? Porque vocês não estão entendendo. Da mesma forma que abre, elas encerram rápido e realmente as turmas são assim, a continha e não tem um cronograma. Não é tipo assim, olha, chegou semana que vem, liberou a prova do Enem, tu vai lá, paga e faz. Não, não é assim. E aí eu falei, gente, eu vou pro YouTube. E eu maratonei o YouTube, e aí eu ficava acompanhando a Chamari, eu acompanhava as lives da Clarissa, e eu pegava caderno e eu escrevia. Aconteceu por várias vezes de eu estar na faculdade, vindo no ônibus ainda, e era live na quinta-feira, e eu entrava do ônibus mesmo até chegar em casa para poder acompanhar, porque eu falava assim, gente, eu preciso ajudá-los de alguma forma. E aí eu consegui ali na turma, eu passei bem o segundo ano. A escola gostou do trabalho, foi a minha primeira turma do segundo ano. E falaram, olha, o próximo ano a turma do segundo ano também será sua. E eu falei assim, não, agora eu tenho que entrar no CAP. E aí eu fui para... A Cleide perguntando, ela disse, sou nova aqui, o que é o CAP? Explica, porque a gente fala tudo, parece alfabetização. É o curso de alfabetização na prática, gente. Literalmente é na prática. A teoria, ela é maravilhosa. A gente escuta a teoria quando a gente faz curso normal, a gente escuta a teoria quando está na universidade, mas a teoria, sem você saber aplicá-la, ela não serve, ela não tem utilidade. A grande verdade é essa. Às vezes tem uma frase, tem um texto, tem palavras muito bonitas e muito difíceis, mas se você não compreende, não consegue praticar, gente, aquilo ali é a mesma coisa que nada. Faz até com que você se sinta mal, porque você fala assim, uau, eu li, eu estudei, mas eu não entendo e eu não consigo fazer. E aí você fica assim, como assim, gente? Ué, mas eu estudei tanto e como que não funciona? E era o que estava acontecendo comigo, porque eu ficava assim, caramba, eu sou aluna de uma faculdade de formação de professores e eu não estou sabendo aplicar o que eu estudo. E não era pouco tempo de estudo, era bastante, gente. E você ficava assim, não, não é possível. Aí quando chegou em janeiro, gente, foi no dia 28, basicamente, foi entre essa data. Eu fui para a escola, era de manhã e tinha reunião. E eu virei e avisei, eu falei assim, olha só, gente, dentro de alguns minutos eu vou sair, porque eu preciso realizar uma compra de um produto. E aí eles, mas a gente vai estar na reunião. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, eu preciso só de 5 minutinhos. E eu botei o despertador. Eu lembro como se fosse hoje, eu fui para a sala de jogos e eu não largava o telefone para conseguir preencher o mais rápido possível o formulário para poder enviar e ser aprovada e poder fazer
E aí, naquela manhã, quando eu consegui, eu falei, ai, eu tinha conseguido. Mas, gente, foi exatamente assim, porque no horário que ia abrir, eu sabia que eu ia estar na reunião, então eu precisava muito. Foi assim que eu fiz. Eu corri lá, saí, me inscrevi rapidinho, coloquei os dados e eu falei, a internet não pode cair, isso aqui não pode parar, porque eu preciso da vaga. E aí eu consegui. E aí, naquele ano, eu falei assim, agora eu vou. E aí eu passei as férias estudando bastante. Para quando eu chegasse lá, eu falei assim, não, eu preciso saber o que fazer de diferente do que eu tinha feito no ano anterior. E aí comecei. Ai, olha, a consciência fonológica é fundamental. Ai, o processo da escrita de construção nisso é fundamental. Os erros que são... Gente, essa questão dos erros possíveis... Ah, gente, eu também fiz o POP, tá? Que é o Programa de Ortografia na Prática. Gente, o POP é um divisor de águas. Se você não conseguir começar no CAP, começa no POP, porque você já vai pegar o gostinho e já vai te dar, assim, uma parte do caminho. Quando eu fiz, que eu falava assim, não, fulano, tu não pode escrever assim, isso tá errado. E aí os outros colegas falavam, não, né, realmente, olha, ele não sabe, tá errado, é errado, dá uma canetada. E aí ficava assim, gente, não é possível, porque é um erro geral, todo mundo faz. O que está acontecendo que ainda não foi? E aí, quando fiz o POP, eu falei, ah, agora eu entendi. E aí eu ia para os pais e falava, olha, calma, tem um pouquinho de paciência, isso vai melhorar, isso vai passar. Se não melhorar, nós vamos tentar resolver de outra forma. Foi quando eu fiz o POP que eu dei esse estalo, porque, gente, eram milhares e milhares de coisas que a Clarissa vive martelando para a gente. Tem no curso, nas lives ela fala muito sobre isso, porque você tem que saber, você precisa dominar. O conhecimento na mão do professor é assim, é a melhor ferramenta. Então você Meu precisa... Deus, peguem essa frase, escrevam aí. O conhecimento nas mãos do professor é a melhor ferramenta. Sério, essa live tá demais. E aí eu comecei a estudar, e aí, assim, com o tempo eu fui me sentindo mais segura. A segurança que eu tinha, eu conseguia transmitir para os meus alunos. E, gente, automaticamente, quando você atinge um aluno seu, você atinge um pai. E quando esse pai ele é atingido, porque ele vê que o filho dele está evoluindo. E se o filho dele está evoluindo, bom, tem parte da escola, você consegue trazer aquele pai para perto e falar, olha, é possível. Olha, a gente trabalhando junto, o seu filho vai conseguir, vai dar certo. Mas você precisa estar seguro. Porque quando esse pai olha para você e vê que você é um professor que sabe o que está fazendo, você domina o assunto, você sabe a respeito do que você está falando, gente, as coisas fluem maravilhosamente bem. E aí foi no ano de 2000 e... A gente está em 2021. No ano de 2019, que eu considero que eu me tornei uma professora protagonista. Que aí eu estava, assim, segura do que eu estava fazendo. Eu sinto que eu ganhei a confiança da escola, porque a escola aprendeu a respeitar o meu trabalho, tá? Eu até anotei aqui porque, assim, a jornada de um professor protagonista, gente, muitas vezes ela vai ser sozinha, tá? Muitas vezes ela vai ser muito solitária, porque nem sempre os seus colegas eles vão compreender o que você está fazendo, o que você está propondo. Pode ser que você encontre um amigo ou outro que ele vai pegar na sua mão e vai falar assim, uau, isso está dando certo, eu quero fazer também. Mas na maioria das vezes isso não acontece e isso me dói muito, é muito triste. Porém, eu aprendi muito com a Clarice, eu ouvi muito se chamar, e outros colegas, que dentro da sala de aula, aquele espaço ali, aquele quadradinho que você tem, aquelas cabecinhas que estão ali, elas são suas. Aquele espaço da porta para dentro, ele é seu. Então, é lá dentro, gente, ali é o seu palco. É ali que você vai brincar com os seus alunos. Live! O que é essa live? Eu tô aqui, arrepiada. Pega esse aviãozinho, gente. Chama todo mundo que precisa ouvir isso. Que é o nosso palco. A sala de aula, ela se torna o nosso palco. Então, ali dentro, não tem a interferência de um pai, não tem a interferência de uma coordenação, porque ali dentro, você é o professor. Você sabe para o que você estudou, você sabe para o que você veio. E foi isso que, com o tempo, eu fui ganhando. Porque se fosse antes, de verdade, antes do CAP, eu ouviria um colega, assim como eu ouvi muitas vezes, falando assim, ó, esse aí não tem jeito não, nós vamos reprovar. E, gente, dói muito você ter que reprovar um aluno. E você reprovar um aluno porque você não tem conhecimento e você não domina nada, é ainda pior.
E aí você, muitas vezes, eu, por exemplo, eu na jornada assim, né, na escola, eu sou nova, tecnicamente eu sou nova. É outra coisa que acontece muito, porque as pessoas muito olham para você e falam assim, ai, tu é muito nova, não tem como tu saber. Ah, não, seu domínio de turma não vai ser legal. Ah, você não vai conseguir dar conta dos pais. E aquilo, essas vozes, às vezes vão entrando e minando aquilo que a gente acredita. Elas vêm para minar aquilo que você sabe que você tem que fazer. E conforme eu fui estudando no CAP, eu falava assim, não, eu tô convicta do que eu tenho que fazer. Eu tenho como mostrar por A mais B, eu tenho a teoria na minha mão, eu tenho a prática na minha mão e eu tenho como dizer para você, olha, dá certo sim, é só você esperar. É só você dar uma oportunidade. Dê uma oportunidade para o teu filho, dê uma oportunidade para o professor e dê até uma oportunidade para esse pai, porque pode ser que esse pai muitas vezes fale assim, olha, não tá dando certo. Não, e você tem que estar ali com calma, olha, é um processo, é um tempo, mas você vai conseguir. Agora, realmente, a teoria ela é fundamental, porque quando você tem propriedade para falar, quando eu chegava para um pai e falava assim, olha, o seu filho, ele ainda está pré-silábico. Tia, o que que é isso? Me aguarda depois do horário, que a gente vai lá na minha sala e nós vamos conversar. E lá na escola onde eu trabalho tem essa política. Geralmente um pouquinho depois do horário é quando eu posso atender esse pai, ou era 15 minutinhos antes do portão abrir. E aí eu pedia para aguardar e falava, vem comigo que eu vou te mostrar. E se eu precisasse, eu ia no quadro e falava para ele, eu falava assim, olha, o seu filho, ele ainda entende dessa forma. Mas se você der um tempinho para mim e para ele, daqui a pouco ele vai estar fazendo dessa forma. É aquilo, a gente não tem a receita do bolo. Nem todo aluno vai ser um brownie, vai ser um bolo de laranja, vai ser um bolo de baunilha, vai ser um bolo formigueiro, não dá. Pode ser que o bolo de chocolate que você fez naquele dia precise de 3 ovos porque eles eram pequenos, tá? Mas vai funcionar para ele. E muitas vezes eu precisei fazer isso. Eu chamava aquele pai e falava, olha, ele tá assim, mas dá uns 2, 3 meses. Eu falei, eu não posso garantir que ele vá concluir o ano lendo como o outro coleguinha do lado, mas eu tenho certeza que ele vai evoluir. E foi o que foi acontecendo. E conforme isso ia acontecendo, eles chegavam até o diretor, a coordenadora, e falavam assim, não, a tia Carol, ela falou que vai conseguir, ela falou que vai dar. Não, o fulano vai conseguir, você vai ver que ele está indo. E foi assim que eu permaneci por 3 anos na turma do 2º ano. E depois disso, a propaganda boca a boca começou a passar e falando assim, olha, ela dá reforço também. Tu não quer pedir a ela para ajudar o seu filho? Ah, você não quer pedir a ela para tentar ajudar? E aí eu comecei a conseguir alunos particulares para dar aula particular. E aí eu chegava para muitos pais e falava, olha, eu sempre fiz isso e eu acho que é o justo. A Clarissa sempre fala, né? Pega lá teu papelzinho e anota como que aquele teu aluno tá. O que ele já sabe, o que ele conseguiu. E aí eu pautava aquilo tudinho. E às vezes você fala assim, ai, mas eu vou só dar uma aula particular. Gente, é o teu trabalho que você está mostrando. E se você mostra ele dessa maneira, você vai atingir muito mais gente. Às vezes, eu comecei, eu tinha uma aluninha. Desde que eu comecei, que eu estou no 2º ano, eu tinha uma aluna só de aula particular. E hoje em dia, eu já preciso falar assim, olha, no momento eu não tenho como pegar mais. Uau! Porque assim, eu falo, eu não vou dar conta, a demanda é muito grande, então eu não tenho como atendê-lo, até porque eu faço atendimento a domicílio. São poucos os que vêm aqui, eles geralmente procuram que o atendimento é a domicílio. Eu falo, eu não tenho como atender. Eu até já falei, olha, eu vou precisar de outras professoras para quem eu possa até encaminhar, porque assim, eu não tenho como. Só que eu falava, olha, o seu filho está nesse ponto. Daqui a um tempo, a gente vai chegar nesse, tudo bem? Não, tudo bem. Pode fazer o que você achar melhor. Outra coisa que é muito importante a gente ter clareza, e eu aprendi isso. Você quer o quê? Uma aula particular ou você quer um reforço escolar? Você quer um acompanhamento pedagógico? É importante você dar essa clareza para os pais. E hoje eu consigo fazer isso. Ah, você precisa de quê? É atendê-lo num reforço escolar? Tudo bem, então nós vamos dar conta dos conteúdos da escola. Mas a grande maioria que eu já teve comigo até agora, a maioria foi mesmo para aula particular, onde eu tinha essa liberdade de falar assim, olha, realmente ele ainda não está lendo, mas você vai ter paciência, nós vamos poder trabalhar juntos. E a minha última aluna, ela conseguiu terminar da aula particular, todo mundo muito preocupado, falou, ela vai reprovar, é o 1º ano. E a gente precisa também aprender a lidar com essas crenças limitantes. Vem muitas da família, tá?
Muitas vezes nós temos, mas é o que eu estou dizendo, quando a gente começa a estudar, as nossas elas vão sendo rompidas, vão sendo quebradas e vão ficando para trás. Mas muitas vezes eu, enquanto professora, vou precisar romper com uma crença limitante da família. De que é tipo assim, não, pelo amor de Deus, tem que ser pelo livro, tem que ser aqui pela apostila. E essa minha aluna, por exemplo, ela, toda vez que chegava o dia da leitura, que, né, nós passamos por esse ano que foi atípico, que tinha que ser online. Gente, quando chegava a hora da leitura dela online, era mão na boca, era roendo unha, era o semblante mudava. E aí eu falei assim, gente, emocionalmente ela tá abalada. E se ela está abalada emocionalmente, ela não vai conseguir desenvolver uma boa leitura. Não vai. E eu percebia que era justamente quando pegava o livro. E isso foi outra coisa que eu aprendi. A gente tem que conhecer nosso aluno. Nem sempre a gente vai conseguir. Eu sei disso. Mas se você tem essa chance, aproveita. Conheça seu aluno e assim, gente, não tenha medo e não tenha vergonha. Não tenha medo por causa do que o seu colega do trabalho vai falar. Como diz a tia Mari, você tá com a melancia na cabeça? Querido, bota ela na cabeça, no braço, pendura na orelha, nos pés. Porque assim, vão tentar falar para você que, ai, mas isso é uma palhaçada, ai, mas por que você está fazendo isso? Gente, é fundamental e eu digo que, assim, isso no final não é bom para o seu aluno, é bom para você mesmo. Quando você olha e fala assim, uau, eu consegui, valeu a pena meu esforço, valeu a pena o tempo que eu investi, valeu a pena o dinheiro que eu investi. Porque foi outra coisa que eu aprendi. O nosso dinheiro, quando a gente investe num curso, como o da Clarissa, não é gasto, é literalmente um grande investimento. Gente, eu tive um semestre de fonética e fonologia na universidade. E assim, eu aprendi, beleza. Mas quando eu fiz a aula da Clarissa, muita coisa que eu não tinha entendido de verdade, eu entendi junto dela. E para vocês terem ideia, eu consigo unir os dois hoje. Eu consigo unir o que eu aprendi lá com o que a Clarissa me ensinou e trabalhar isso com os meus alunos. Ei, fulaninho, ele está com dificuldade na troca do P. Ai, o P é uma letra explosiva. Leva isso lá para a sala para ver como os seus alunos rapidinho não vão aprender e não vão saber o que o P faz. Mostra para ele a letrinha que trava no meio do dente. Por quê? Porque você sabe quem é essa letra lá na fonética. Tu descobriu quem ela é, você sabe o que ela faz. E aí você consegue usar isso na sua sala de aula de maneira o quê? Prática. Você pegou a sua teoria, e para a criança é algo muito cabuloso, porque ela vai vir montada, e você consegue usar com o seu aluno tranquilamente. E aí o seu aluno sai todo bobo, porque ele agora sabe a letrinha que faz a explosão. Ele sabe a letrinha que treme na garganta. E aí foi o quê? Foi a sua teoria com a sua prática. E aí você consegue usar. Então, assim, você tem que romper com muita coisa, porque, assim, você vai ouvir muita gracinha e tá tudo bem. Mas se você estiver seguro do que você está fazendo, gente, realmente não tem nada que consiga parar você. Não tem, não tem. Ou eu acredito que com o tempo isso vai melhorando, mas hoje eu sou uma outra Ana, eu assumi uma nova postura. Eu consegui assumir uma nova postura diante da escola, eu consegui assumir uma nova postura diante dos pais e eu consegui assumir uma outra postura diante do meu aluno. E isso, sim, fez toda a diferença, tem feito a diferença na minha trajetória. Eu não estou dizendo que eu colhi os frutos rapidamente, tanto que hoje eu estou há 3 anos no... Fiquei 3 anos no segundo ano, eu estou trabalhando como professora de reforço escolar e eu também tenho as minhas turmas do sexto ao nono ano. E até o que eu aprendi lá, gente, eu consigo aplicar com os meus alunos que já são do Fundamental 2. Não adianta eu querer falar para ele o que é uma oração subordinada se eu não sei a fundo o que é uma. Se eu não sei qual é o princípio da subordinação. Eu preciso saber para passar para esse meu aluno. E outra coisa que a gente acaba observando é que a gente tem que ter isso em mente, né? A alfabetização, a Clarice sempre fala, ela é um ciclo, ela leva um tempo para acontecer, para se consolidar. E quando ela não é bem consolidada lá atrás, esses alunos vão ter dificuldade lá na frente. E não pensem em vocês que a dificuldade para no 5º ano, não, porque ela persegue esse aluno no 6º, no 7º, no 8º e no 9º ano. Tá? Então, assim, quando a gente estiver nas mãos aí, principalmente uma turma, é como se fosse um grande tesourinho. Você tá ali com um diamantezinho que você tá lapidando. Quando vier para tomar uma turma que é do 1º ano, uma turma que é do 2º ano, uma turma que é no 3º, que a gente sabe que é esse processo inicial,
invista um tempo lapidando aquilo ali. Porque você sabe que lá na frente, assim, é o diamante que vai brilhar. Ele vai estar pronto para você expor ele na vitrine. Mas, assim, invistam muito, muito, muito tempo naquilo ali, porque é a peça-chave, gente. É fundamental. É como se a gente pegasse ali a alfabetização e você suspende elazinha. É um pouco isso, porque realmente, além de você ser o professor protagonista, eu acredito que esse processo, ele é o protagonista da história. Ele é o protagonista da educação. E a gente tem que ter muito isso em mente. Mas, assim, eu queria deixar mesmo, eu falei demais, isso eu falo muito, mas, assim... Tá demais, tá todo mundo adorando. Pode falar mais. Que, Tô assim, encantada, parece, eu me vejo nessas gurias. então, assim, não tenham medo. Eu tive muito medo. Por muitas vezes eu ouvi assim: ai, você é louca. Ai, você é uma professora que não tem pulso por estar fazendo desse jeito. E aquilo na hora entra como uma facada, sabe? Teve uma colega nossa que falou sobre isso aqui em uma das lives. Que pode ser que muitas vezes você ouça comentários desse tipo. Mas, assim, uma coisa que eu aprendi foi a parar e analisar. Opa, qual é o critério que aquele fulano tem para falar comigo sobre isso? Como está rendendo o meu trabalho em relação a isso? E, opa, eu estou colhendo do meu trabalho. Então, assim, eu passei a não ter mais, eu não me sentia mais intimidada. Porque isso acontece em qualquer situação, gente. Se você vai a uma loja e você não sabe o direito do consumidor, você vai ser intimidado. E a mesma coisa vai acontecer na escola, vai acontecer no seu trabalho. Se você não sabe o que você pode ir até onde você pode ir, você vai ser intimidado. E se você é intimidado, você quer recuar, você não consegue avançar. E assim, o conhecimento, essa sensação que traz você ter, a sensação que o CAP traz, o MAP, o POP, porque a Clarissa, ela é o que ela fala, o curso dela não é à distância. Você sente ela próxima de você. Ela tá ali, a equipe tá ali, e o exército de profs que ela construiu também estão ali. Então, assim, você tem quem se apoiar. Quando eu falei que a caminhada era solitária, eu até escrevi aqui. Se você um dia se sentir sozinho, quando você participar da comunidade, você vai lá dar uma olhadinha na comunidade da Clarissa, das professoras, você vai falar assim: não, eu não tô sozinha. Eu tô sozinha aqui nessa escola, mas eu não tô sozinha junto com o exército de professoras da Clarissa. Porque quando você parar e falar assim: ai meu Deus, eu gastei tanto tempo fazendo essa atividade e olha só. Vai lá no grupo e dá uma olhadinha e você vai falar assim: uau, tem mais um monte de gente acreditando. E é o que a Clarissa fala, ela tá semeando, ela semeou em mim. Eu tenho a oportunidade de semear em 30, em 60, em 90, em 100 alunos. Ela está semeando nas professoras. E a gente vai fazendo essa corrente e eu vou semear em outras professoras. Porque é o que eu falo, eu tenho algumas colegas mais próximas que eu falo: cara, investe em você. Você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar no que você está fazendo. Você precisa acreditar na educação. O trabalho da EJA hoje com a Clarissa me emociona muito. E se você parar para botar aqui, ó, se você não consegue consolidar bem uma criança, pode ser que essa criança lá no futuro seja esse adulto que a Clarissa está dando conta hoje. Gente, quando você pega um aluno, você está dando a chance a ele de ler o mundo. A experiência que mais me marcou, que foi a última antes de eu sair do segundo ano, e eu espero muito voltar, porque eu falo assim, hoje, gente, eu consegui descobrir o que eu quero. Eu tenho paixão por saber como a criança aprende. E eu descobri... Ai, então tá, então eu não preciso fazer mais nada por ti. Chegamos. Porque, assim, eu fiz letras, eu gostei de trabalhar do sexto ao nono ano. Eu espero poder um dia ter uma turma do ensino médio, porque eu quero ter a experiência. Mas, assim, a minha paixão foi descobrir como se dá o processo do conhecimento de uma criança. E quando eu vi um aluno meu, essa foi a experiência que mais me marcou, por isso que eu digo que foi nesse momento que eu me tornei protagonista. Eu estava sozinha, eu fiquei sozinha nessa hora. Eu sei que não teria muito apoio de outros colegas. E foi quando o meu aluno ele chegou e ele não escrevia, mas ele estava alfabetizado, né? Os pais acreditavam que ele estava alfabetizado e você via que eram pais muito humildes, sabe? Eles iam tentar tudo que eles podiam para ajudar
o João. Mas, assim, tu via a humildade que aqueles pais tinham e como era grande o esforço deles. Desculpa, gente. Não. Para proporcionar algo pro João. Vamos lá, que eu não vou ficar chorando. E aí, quando passou o primeiro bimestre, ele era um copista excelente. Ele tinha uma grafia linda, perfeita. Eu já estava no CAP nessa época, mas eu falei assim, gente... E todo mundo falava, e até os outros já haviam dito assim, ele é muito tímido, ele não gosta de conversar, ele não gosta de ler em público. E até então eu só queria respeitar isso, porque eu falava, bom, ele é uma criança tímida, e eu não vou forçar isso nele. E realmente ele se mostrava tímido, ele não tinha muitos amigos. Então, assim, parecia que era isso. E aí veio a primeira avaliação. E na avaliação eu lia com os meus alunos do segundo ano, né? Ia de mesa em mesa. E até que chegou a vez dele. E meu aluno fazia ondinhas nas provas para imitar letras. E aí eu falei assim... Ó. Eu falei assim, ele faz ondinha para imitar letras. E ele tinha um desejo muito, muito, muito grande de conseguir ler, porque ele via os outros alunos lendo, mas ele não podia. Então, assim, como que essa criança vai querer interagir com outras? O que vai ser desse aluno daqui a um tempo, quando ele for passando, e ele chegar numa padaria e ele não sabe ver o troco, ele não sabe ler o que está escrito na placa, gente, porque é a regra básica. Se a gente partir de um princípio básico, a alfabetização é isso. Ela vai permitir que você leia o mundo, que você se insira na sociedade. E quem ia ser esse meu aluno daqui a um tempo? E aí eu falei, eu vou até a direção, eu vou até os pais dele e vou falar. A gente vai dar um jeito. Porque ele não vai sair daqui sem saber ler e escrever. Ele não vai sair daqui sem ter essa noção. E aí a gente começou um trabalho assim, muito intenso, muito árduo. Eu fui estudando cada vez mais. Como a professora do Ensinando com Amor falou, eu pegava o CAP e eu revirava. Eu ia no vídeo que eu precisava. Eu falava, não, agora eu preciso mergulhar e saber sobre a consciência fonológica. Não, isso aqui não é mais útil. Eu preciso tratar o processo de escrita com ele. Não, eu agora preciso criar uma sequência didática exclusiva que vai funcionar só com ele. E aí eu levantava mais cedo, porque eu já trabalhava de manhã, e muitas vezes meu esposo saía por volta das 5, e era o horário que eu ia ter. E eu ficava de 5 até as 7, que era o tempo que eu tinha, para depois me arrumar e sair para dar aula. E assim eu fui fazendo, mas eu falava, não, tem que ter um jeito, gente, porque... E era engraçado porque não era que os meus outros alunos se apagassem, mas é que o meu foco era aquele, naquele momento, sabe? Porque os outros já estavam caminhando, eu via que eles estavam engatinhando, eles estavam indo. Eu tinha um ou outro que ia precisar um pouco de mais atenção. Mas eu falava assim, não, esse que já sabe um pouco mais vai ajudar ele. Esse que já está alfabético ajuda o que está pré-silábico. A Clarissa, ela fala muito isso, para a gente conseguir dividir esses grupos. E aí era o que eu ia fazendo. E aí eu falei, não, agora esse aqui, ele precisa evoluir. E aí, quando chegou no segundo bimestre, ele já conseguia, ele fazia ainda as trocas, né? Ele começou a identificar mais as vogais, ele não identificava muito bem uma sílaba. E assim nós fomos fazendo. E quando chegou no final do ano, eu comecei a trabalhar muita sequência didática, eu usava muita história. Gente, não precisa assim, eu não consigo comprar livros na Amazon. Gente, se inscrevam no Itaú, no Leia para uma Criança. Ali tem livros incríveis, você vai conseguir trabalhar a literação, você vai conseguir trabalhar rima, você vai conseguir trabalhar milhares de coisas com aqueles livros ali, que o Itaú traz e deixa na tua casa. Você quer mais de um? Pede para o teu marido, pede para tua mãe, pede para tua tia, pede para todo mundo se inscrever e você vai conseguir usar com todos os seus alunos. E foi aí que eu comecei, e quando chegou... E tudo a gente ia passando para os pais deles. E aí os pais deles começaram a ver. Não, realmente, agora ele está conseguindo. Olha, o problema dele não era timidez. O problema dele era que ele não sabia. E até que chegou o dia que ele começou a pedir. Tia, eu posso ler hoje? E, assim, era uma frase, gente, que ele conseguia. Era uma frase. Mas ele já conseguia. E, tipo assim, ele não conseguia
ele lia naquele dia na aula, era assim, uau, ele vai conseguir. E aí, quando chegou no final do ano, eu posso dizer que eu tinha um aluno que estava alfabetizado. Ele não era letrado, tá? O meu aluno não era letrado ainda. Foi outra coisa que eu adquiri essa noção, porque eu ouvia dos colegas o quê? Não, ele tem que ler e escrever para passar. Ele tem que saber o que ele está lendo. Não, ele precisa ler e escrever. E o processo de letramento vai vir depois. Porque o letramento não é a mesma coisa que a alfabetização. E eu, enquanto professora, eu preciso saber disso, porque eu vou precisar bater de frente com muita gente para explicar isso. Para poder chegar para essa pessoa e falar assim, olha, o seu filho, ele lê e escreve. Ele só não é letrado, mas isso vai vir com o tempo. Daqui a pouco ele está dominando a leitura, daqui a pouco ele está dominando a escrita. Aí eu dava as ferramentas para os pais. Toda vez que ele for ler um livro, faz as perguntas para ele. Perguntas sobre o que ele aprendeu, o que ele conseguiu, o que ele descobriu. Quem era o personagem, aonde era a história. Vai acompanhando o teu filho que ele vai conseguir. E eu ia falando isso para todos os pais. E eu falava, olha, crie um cantinho da leitura em casa. E eu tinha o cantinho da leitura na sala de aula. Ah, tia, a gente vai brincar. Vai, mas depois eu consegui ler pelo menos uma página. Às vezes eu nem pedia o livro inteiro. Ou vamos fazer leitura em grupo hoje. Vamos construir uma história juntos aqui. E foi assim que a gente foi vivendo aquele ano. E assim, eu não me arrependo em nada. Muitas vezes foi muito exaustivo. O planejamento não deu certo. O planejamento teve que mudar. Naquele dia a turma não rendeu. A atividade teve que ser trocada. Mas assim, foi um dos melhores anos que eu tive. E foi justamente nesse ano que, assim, por isso que eu digo, foi o ano que eu consegui me tornar protagonista. Porque eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia onde eu ia chegar. E o CAP, ele dá esse caminho, sabe? Ele faz você saber aonde você vai chegar. Ele consegue, ele é a luzinha que está lá no fim do túnel e fala assim, ó, eu estou aqui ainda, olha, pode continuar caminhando. Porque era o que acontecia, foi o que aconteceu comigo. Eu passei a saber para onde eu estava indo, eu sabia para onde eu estava guiando a minha turma. Então, assim, é por isso que eu aconselho. Eu não sei se talvez você não vai ter condições, não sei. Nem todo mundo talvez tenha a mesma chance que tem de investir agora. Mas, assim, gente, o CAP é o curso de alfabetização na prática, tá? Ele tem tem muita a gente teoria. pensando. É o meu Ele tem a teoria, mas ele tem muito mais da prática. Ele vai te falar, por exemplo, a Clarissa ela vai conseguir te explicar o que é um método fônico. E ela não vai descartá-lo, mas ela vai te ensinar como aplicá-lo. Ela vai ver que você tem como juntar tudo e fazer uma mágica acontecer ali, entendeu? É isso que ela consegue fazer para você. Porque você ainda vai ouvir muitos professores falando assim, não, tem que ser a cartilha. E não, gente, nem sempre tem que ser a cartilha. Nem todo seu aluno vai aprender fazendo papé pipopu, mas vai ter o aluno que vai precisar do papé pipopu e tá tudo bem. Só que você precisa o quê? Entender. A intencionalidade, ela passa a ser tudo para você. Tudo, 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 tudo. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou modificando aquilo? E aí, quando foi no final do ano, eu tinha um aluno que estava alfabetizado. E aí eu fiz um relatório dele e entreguei para que o próximo professor tivesse ciência em que nível ele estava, como foi esse processo dele. E foi aí que eu recebi aquela frase me marcou, que eu tenho guardada, onde dizia que o segredo é você acreditar em você. Então, assim, vocês precisam acreditar em vocês, nós precisamos acreditar em nós mesmos, nós precisamos acreditar que a educação ainda é uma ferramenta que vai sim mudar o mundo, gente, porque se não for por meio da educação, não vai. A gente precisa acreditar que ainda tem profs como a Clarissa por aí, que acreditam muito, porque para fazer o que ela faz, gente, ela tem que acreditar muito, 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 muito. A gente vê hoje em dia que a educação, infelizmente, ela tem ficado cada vez mais banalizada. Então, se você não se levantar e mostrar que você acredita, se você não for esse pontinho que vai fazer a diferença na aula particular, dentro da escola, no seu trabalho, não vai funcionar, a gente não vai conseguir. E para que as pessoas vejam que a educação ainda vale a pena, eu fico triste quando eu ouço assim, o número de as professoras estão desistindo de ser professoras. E eu falo assim, essas pessoas não sabem o que elas estão perdendo.
Pode ser que eu não fique rica com isso, mas a sua consciência está tranquila que você formou cidadãos, porque no final, gente, é isso que você vai levar. Quando um aluno teu escreve o nome e lê o nome dele, ele não vai precisar ir lá e carimbar o dedinho na identidade. Porque ele vai saber que ele está escrevendo, ele está lendo, que ele vai precisar fazer um CPF, que ele vai precisar ir a um hospital e ele tem que saber ler, ele tem que saber preencher uma ficha. Se você quiser, isso é só o básico, tá, gente? Porque você vai ter alunos que vão chegar à universidade e vão olhar para trás e falar assim, não, aquela professora, ela acreditou em mim. Porque é o que acontece. Não carreguem isso como utopia. Por muito tempo eu fui me tornando fria. Porque as pessoas começaram a tentar minar isso em mim. Que isso era utópico demais. Que isso não existe. Que isso não tem como acontecer. E tem, sim. Então, assim, seja lá na sua sala de aula. Lá é o teu palco. Seja protagonista lá e se orgulhe muito disso. Muito, 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 muito. Façam todas as jornadas pedagógicas da Clarissa. Devorem todo o canal do YouTube dela. Qualquer oportunidade que tiverem, se inscrevam no CAP, no POP, no MAP. Eu espero que daqui a um tempo a Clarissa... Olha, gente, eu tenho um curso de pós-graduação agora. Eu espero que daqui a algum tempo essa seja a notícia que a gente vai receber. Porque, assim, vale muito a pena. Vale muito a pena. Não tem nada melhor do que você ser protagonista da sua história. Talvez a gente não vai ser em todas as áreas da vida. Mas se você for na sua vida profissional, eu garanto que já é uma coisa, assim, incrível. Não tem preço. Não tem mesmo. Rita, olha, sem palavras para tua história, a gente está aqui aplaudindo, estamos maravilhadas. Eu quero agradecer pela oportunidade de tu me colocar na tua história. Muito legal ouvir vocês falarem, vocês aqui tão sinceras, porque não é fácil mesmo, às vezes a gente se vê sozinha. Eu me vivo sozinha também, muitas vezes, na minha caminhada. E agora eu me vejo com mais de 10 mil alunas assim, sabe? Loucas. Às vezes eu paro para pensar e fico pensando assim, será mesmo que o CAP ajuda a alfabetizar? Eu me saboto, sabe? E aí, quando eu te vejo aqui falando tudo isso, ou pessoas que dizem para mim, não, tu não ajuda nada, aquele dia eu recebi a mensagem, tu não tá em sala de aula. Não, será que eu não estou em sala de aula mesmo? Porque tem tantas salas de aula que eu me coloco. Então, gente, isso também acontece comigo, tá? Também acontece comigo, porque é muita gente nos colocando para baixo, nos colocando para baixo, nos colocando para baixo. Só que quando a gente tem essa segurança, essa âncora nos estudos, na vontade, só que isso não parte só de mim, né, Ana? Tem gente que entra pro curso e não conclui, não Sim. faz. E, gente, olha, eu entrei, eu não consegui concluí-lo no primeiro ano e eu corri desesperada e falei assim, mandei mensagem pro suporte, eles falaram assim, tem renovação. Eu falei, eu quero. E eu cheguei até a falar com meu marido, eu falei assim, eu vou ficar nessa renovação talvez para sempre, como disse a professora do Ensinando com o Amor ontem, era a Rosane, né? Eu vou ficar para sempre na renovação, não tem problema. Eu vou seguir devorando tudo, porque assim, faz a diferença e você precisa, gente. Essa minha aluna do reforço escolar, ela conseguiu ler e escrever e a professora dela falou, tia, você tem como me dar uma dica, tem como me dar um conselho? Eu falei assim, tenho, vai pro canal do YouTube da Clarissa. Porque eu falei assim, é a única sugestão que eu posso te dar. Eu falei, é claro que eu vou partilhar com você o que eu sei, o que eu tenho feito, mas eu falei, eu não tenho todo esse domínio. Então vá pro YouTube e procure muito lá, procure muito, porque assim, você vai ver que você vai dar passos anos-luz, porque com a Sofia foi um exemplo, essa minha aluninha, né? O nome eu posso dizer da Sossô. A Sossô, ela ficava muito agoniada quando chegava o momento de ler, e eu falei assim, gente, o problema dela tá com a cartilha. Eu falei assim, vou modificar isso. É que não tem nenhuma aqui agora. Mas eu comecei a pegar as atividades da cartilha, transcrevia toda para um papel, modificava a estrutura da atividade. Tem uma separação de sílabas, opa, a separação de sílabas hoje é só batendo palmas. E aí eu colocava ali. E agora vamos lá, hoje você vai... Tia, vou separar agora, vai. Como é que é? Batendo palma. Vamos lá. Quantas sílabas tem essa? Muito bem, agora pinta a bolinha. E olha, a leitura das palavras hoje você tem que encontrar as palavras. E eu só fazia isso. Era o que tinha na cartilha. Eu botava no papel, mas de uma maneira mais intencional e ficava um pouquinho diferente. E ela sabia,
Ai, olha, eu descobri isso aqui é para eu contar a sílaba, né? Ah, tia, essa aqui é para eu fazer uma formação. E aí eu passava isso para a professora dela e falava, olha, tu pode usar com teus alunos, porque talvez a mesma dificuldade que ela esteja tendo, esse bloqueio, pode ser o de outro. Talvez quando ele olhar essa folha, que no final das contas é a mesma coisa, entre aspas, né? Ele talvez consiga. E assim eu fui fazendo. Mas assim, eu falei para ela, eu falei, procura, porque para você vai ser incrível, eu tenho certeza que vai. E a Sossô, no final do ano, ela conseguiu. E eu fiquei muito feliz, a gente fica muito feliz. E ela ficava feliz. Eu tenho uma foto dela que ela segurou a folhinha, que foi um dia que ela conseguiu fazer a leitura muito bem. E aí ela, tia, tira uma foto para você registrar como eu tô feliz hoje. Eu falei, claro. E aí eu tirei, enviei. Mas assim, aquilo para ela era o quê? Uau, eu também consigo, eu também sou capaz. E quando você vê que a criança também compreende isso, que ela pode, gente, é magnífico. É um processo incrível, incrível, incrível. E eu não trocaria. Ah, incrível te ouvir falar também a tua história como minha aluna e ver a tua construção é fenomenal. As meninas estão aqui nos comentários desesperadas para saber do CAP. Gente, eu vou abrir uma turma dia 28 de janeiro. O CAP é um curso pago, é um investimento, tá? Mas como a Carol falou aqui, eu tô te chamando de Carol. Como a Ana falou aqui, tem muito conteúdo gratuito meu no YouTube. Então, se você quiser hoje já começar a devorar, vai lá devorar. Mas se prepara se quiser um atendimento mais exclusivo, fazer parte do nosso grupo de alunas fechado lá do grupo do Face, aí é com os cursos. O MAP, o Matemática na Prática, que a Carol disse que perdeu o medo da matemática depois desse curso, está com as inscrições abertas. Então, esse é um que você consegue entrar. O POP também você consegue entrar hoje, Programa Ortografia na Prática. E temos o Play também, Práticas de Leitura e Escrita na Educação Infantil, que também não... Aí eu já não me lembro se está com as inscrições abertas, que é tanta coisa para... O Play não tá, eu acho. Mas o Pop eu sei que sim, e o MAP também. Gente, o MAP é para aquela, no meu caso, tá? A vida inteira, né? Matemática era aquela coisa assim, né? Eu aqui, ela lá. Eu fazia porque eu sempre fui muito esforçada, então eu estudava, passava e tudo bem, mas deixa ela bem distante. Então, quando uma das vezes foi no segundo ano, quando a Camila falando, né? Mas quando você precisa ensinar para o seu aluno que o número sobe, e o seu aluno fica assim, sobe para onde, tia? Subiu para onde? E eu ficava assim, gente, eu tô aqui na frente, ensinando, e eu tô vendo que eles não estão entendendo. Mas por quê? Eu não estava compreendendo, eu precisava entender para passar, transmitir para eles. E eu tinha uma grande preocupação disso. Eu falava assim, bom, eu não posso prejudicá-los porque eu não sei passar, eu não sei transferir. E aí, quando apareceu o mapa, eu falei, estou indo. E aí eu fiz. E, nossa, a minha turma, ó, rendeu muito mais. Isso tem no YouTube, vocês podem ir lá pegar. Mas, por exemplo, a sua sala, ela não precisa só de um alfabeto na parede, gente. Porque as crianças não são feitas só do alfabeto. Talvez ela precise dos números expostos, porque alguns vão ter mais facilidade com o alfabeto primeiro. Outros não, a mesma coisa com os números. Então, assim, eu fui, olha, você vai, gente, dá um salto, sabe? É como se virou uma chavinha. E eu ficava, como que eu vou ensinar divisão, gente? Eu preciso ensinar divisão. Tabuada, gente. Tem um vídeo da Camila que fala disso. Sabe o que é a vida inteira? Você tem que se desconstruir para reconstruir. Tabuada a gente aprendeu a vida inteira errado, gente. Então, assim, dá uma sondada lá que você vai encontrar, porque a tabuada que é o básico, que todo mundo fica ali te martelando. Vai, é assim, decora. Mas eu sou o tipo de pessoa que, por exemplo, eu posso até decorar, mas se não fez sentido na minha cabeça, eu não vou gravar. Tem que fazer sentido. Então, dá uma olhadinha lá e vê por que esse teu aluno chegou lá no 9º ano e não sabe a tabuada. Vai ver o que aconteceu lá atrás. Dá uma sondada. Porque ele não sabe o princípio da tabuada. E isso é muito importante. Eu fui uma que precisei falar assim, olha, o conteúdo do livro de matemática, eu avisei para os pais, eu avisei a escola, mas eu falei assim, eu não vou seguir o roteiro do livro. Não tem condições. Eu não posso ensinar hoje a multiplicação e na semana seguinte eu estou na divisão. Eu falei, a proposta do livro não é cabível. Então, eu expliquei, olha,
O livro vai ficar um pouquinho fora da ordem, mas fiquem tranquilos, tudo será realizado. Mas é que o meu aluno primeiro precisa ter consolidado o que é a adição. Se ele não sabe somar, eu não posso pedir lá na frente para que ele saiba multiplicar. Então, você tem que ir entendendo os princípios para que o seu aluno consiga fazer e para que ele vá render melhor. Ai, mas eu vou perder 2 semanas. Gente, você perde 2 semanas para depois recuperar em 3 dias. É o que acontece. Entendeu? E assim vai. Então, assim, o MAP também foi um divisor, porque eu consegui entender. Quando eu consegui entender, eu consegui transmitir. Quando eu consegui transmitir, pronto, foi sucesso para todo mundo. Muito bom. Tem gente perguntando qual é o canal. Gente, o canal é Clarissa Pereira Pedagoga, lá no YouTube. Tem muitos vídeos gratuitos, tá? Tem uma playlist tudo sobre alfabetização. Tem outra playlist da Camila, Como Ensinar Matemática. Tem mais de 30 lives, eu acho, da Camila. No passado todo ela fez aulas, desde 2019 ela faz aulas. Então, Como Ensinar na Pandemia, também tem playlist lá. Vocês, quem não tá no nosso canal, quem não tá inscrito no nosso canal, tá perdendo muito conteúdo. Porque literalmente, nas lives dela, são como aulas. É para tu pegar um caderninho mesmo e anotar. Eu costumo colocar o nome, quem é a professora convidada, a Clarissa, a data direitinha e vai anotando. E eu tô dizendo que eu fiz o CAP, eu fiz o MAP, eu fiz o POP. E nem por isso eu deixo de assistir. Eu sempre tô lá e, ó, você vai pontuando, entendeu? Porque sempre surge uma novidade. E assim, se inscrevam na jornada pedagógica. Coloquem o despertador. Porque, assim, é para sentar, adiantem a janta nesse dia, antecipem tudo, porque é literalmente parar, sentar e, ó, escrever muito, 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 muito. Sim, semana que vem, gente, então vai ter jornada pedagógica de graça, não tem desculpa. Se tiver essa disposição da Carol aí, meu Deus, nós vamos fazer chover nesse mundo. Então, 26, 27, 28 de janeiro, 20 horas até 10h30, no máximo 11 horas. Se preparem para a aula ser longa. Eu já estou avisando para depois não ter reclamação. E tudo bem, se acontecer alguma coisa, tchau, né? Vai ficar as fotos. Ser protagonista é para os foros. São essas pessoas assim que eu quero perto de mim. Gente, dia 28 eu vou dar todas as informações para o curso CAP. Valor. Por que eu não dou agora? Porque muda muitas vezes de uma turma para outra. Os presentes, os bônus, as atividades práticas que vêm, as aulas bônus. Então, e dia 28, para quem estiver na aula da jornada, vai ter um descontão nunca visto, tá? Então, eu vou valorizar quem estiver comigo e fizer a compra aí nas primeiras 24 horas do CAP. Já tô dando um spoiler, então fiquem ligados. Carol, muito obrigada. Eu ficaria aqui o dia inteiro. Eu que agradeço muito, muito. Passa da camiseta! Eu não tô com a minha. Sim. Tô aqui com o meu uniforme lindo, lindo, lindo. Ó. E, gente, isso aqui foi o maior presente, porque eu fiz aniversário na segunda e eu recebi essa caixinha no dia. Então, vocês não têm ideia da festa que foi quando isso aqui chegou. Eu não precisava de mais nada. Muito show. A Carol ganhou porque ela participou de um concurso lá das alunas CAP, tá? Então, depois que entrou, e aí ela ganhou, então ela ganhou isso. Mas a gente não tá comercializando essa camiseta. Um monte de gente tá pedindo. Se for comercializar, vai ser lá para as alunas, porque é embaixadora CAP, então vai ser para as alunas. Mas aí a gente vai fazer talvez alguma parceria, porque não é do nosso interesse. Não tem como eu dar conta, Carol, de enviar. Não teria. Somos muitas. Em 3 horas lá. E depois tinha aula de EJA. Não consigo dar conta de um trabalho físico neste momento. Mas aos poucos a gente cresce. Se você tiver alguma dúvida, eu quero tal vídeo que a Carol falou, eu quero saber mais de tal curso, manda uma mensagem aqui no direct do Instagram também, que a minha equipe vai te ajudar. Carol, muito obrigada. Volte mais vezes. Eu queria te receber lá no YouTube, mostrando uma das suas sequências didáticas. Ai, muito obrigada. Vai ser um prazer. Para mim foi algo muito, muito, muito incrível. Eu não tenho palavras para conseguir agradecer. Os meus pais, eu acho que a minha mãe deve estar por aqui ainda. Que, inclusive, gente, a minha mãe, aos 50 anos, foi cursar pedagogia. Depois de tanto falar assim, mãe, é super possível, vai! E assim,
Eu não tenho palavras para agradecer. Eles sabem como eu ansiei por isso, como eu estava esperando. Então, assim, para mim foi um privilégio muito, 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 muito grande mesmo, mesmo, mesmo. Muito obrigada, Clarice. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente até o final. Realmente só gratidão a cada uma de vocês. Como é que o pessoal te acha? Elas querem saber o teu Instagram. É @prof, tá assim, prof, Carolina Ana. Tem um avatarzinho assim com fundinho amarelo. Nos meus stories, a Ana tá marcada, gente, tá? Então, tá vendo na bolinha que eu fico contando minha vida durante o dia. Vocês, o Instagram, Carol, não deixem de segui-la. E quem precisar aí de reforço escolar em São Gonçalo, tenta um horário com a Carol, mas tá voando. Obrigada, Carol. Um beijo. Tchau no teu coração. Muito obrigada. Parabéns pela tua história. Eu quero te ver brilhando cada vez mais e vou fazer mais cursos para tu poder ser minha aluna mais e mais. Um beijo, obrigada. Tchau. Todo mundo que tá aí, a gente se vê amanhã. Amanhã tem mais live, amanhã é com a Carol Feijó. Também uma baita prof, já fez lives comigo lá no YouTube, agora vou fazer aqui no Instagram. Penso que no Instagram, a Carol, a gente nunca fez live juntas. Amanhã é dia da Carol Feijó, então, contando pra gente a sua história. Hoje ela tá dando várias oficinas online, que tem isso. As gurias começam a criar perfis, começam a se encorajar. Uma grande rede. Beijo, gente. Obrigada. A gente se vê amanhã. E quem não se inscreveu ainda para a jornada, faça sua inscrição. Um evento online. Não tem certificado na jornada, já aviso, não tem declaração de horas. Mas alguém perguntou se os cursos têm certificado. Sim, os cursos todos têm certificado, são hospedados as aulas pela Hotmart, mas tudo isso eu vou explicar na jornada. Se você quer saber o que é o CAP, a jornada já vai dar uma palhinha do que é o CAP. De forma gratuita, de graça. Eu poderia cobrar por um workshop desse, mas eu quero que mais e mais pessoas estejam aí juntas comigo nesse exército. Beijo! Tchau! Ah, obrigadão! Foi ótimo, muito bom. Tá todo mundo aqui, ó. Bem